Bom, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença. E nós temos hoje aqui a nossa sessão de perguntas. E tenho também, eu tenho colocado aberto para perguntas, mas tenho também colocado aqui um tema que eu já coloquei hoje para trazer para nós, que eu quero fazer uns comentários sobre ele e depois eu abro para as perguntas, que é uma questão do significado do que vem a ser o Salvador do mundo na linguagem do curso e como nós podemos alinhar a nossa meta para isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque dentro da cultura de busca espiritual, que obviamente sempre houve muita contaminação do ego, do procure, mas não encontre, de não encontrar realmente a salvação através da busca espiritual, e uma das maneiras de ludibriar ou do ego nos enganar ou de preservar um autoconceito que nós temos de sermos nós mesmos, é trazer uma ideia de que a salvação ela é algo pessoal para a própria individualidade. E nós não podemos confundir, como o curso diz, que cada mentalidade, ela precisa aceitar a expiação para si mesmo e ninguém pode aceitar pela outra mente. Isso é uma situação. Mas a questão, de fato, cada um precisa fazer isso em si, para si. Mas esse para si, quando o curso nos fala, ele nos ensina a primeira coisa a diferenciarmos o autoconceito de sermos um ser individual do ser que Deus criou, que é a sua imagem e semelhança, que é o todo. Então, que nós somos uma somente com o irmão. Então, a salvação que o curso nos fala é voltarmos à nossa mente. E o que é voltar à nossa mente? É nós tirarmos o nosso foco da individualidade e trazer esse foco, elevar esse foco mentalmente para uma consciência elevada, onde nós nos reconhecemos, ou onde reconhecemos o irmão como sendo da mesma mente. Para isso, nós precisamos aceitar o que a metafísica nos ensina, que o primeiro passo é que nós não somos um corpo. E mais do que isso, se nós não somos o corpo, o mundo realmente não existe como um fato. Ele é apenas uma projeção. As primeiras lições ensinam a como tirar o significado dele. Então, o que faz o mundo parecer que ele é concreto? O significado que a mente dá para ele. E qual é o significado? Que a separação aconteceu, que nós somos seres individuais, e o ego aceita a ideia de que nós precisamos ser salvos porque nós pedimos pela salvação, porque a mente sente-se perturbada ou culpada, a mente sente que ela precisa voltar a paz, a consciência de quem ela não sabe quem ela é e ela precisa voltar, e aí o ego nos dá a ideia de que nós precisamos fazer isso individualmente e que fazendo individualmente, aí vai vir a paz e isso não tem nada a ver com o irmão. Então, realmente, no nível comportamental, ou no nível aqui da consciência separada, nós não somos responsáveis pelo irmão. Mas a salvação, ela não é do nível comportamental, porque esse nível comportamental, ele é composto de um ser individual, de um autoconceito de um ser individual. E é desse autoconceito que nós precisamos ser salvos. Nós precisamos voltar a lembrar de quem que nós somos, porque esta é a única coisa que nós temos em comum
com todas as consciências separadas aqui. A necessidade de voltarmos a nos lembrar de quem que nós somos como ser criado por Deus. E para isso acontecer, ninguém vai voltar a estar ciente do Cristo do céu sem primeiro reconhecer-se a si como um ser íntegro. E o que é reconhecer-se a si como um ser íntegro? O ego, as igrejas tradicionais nos diziam que ser um ser íntegro é um ser individual sem pecado. Mas a questão não é o sem pecado. O pecado é um conceito que entrou com a crença de separação. O problema é o conceito individual. Então, o conceito individual é o sinônimo da separação de Deus. O conceito de ser individual é que atesta que a separação de Deus aconteceu, que a fragmentação aconteceu, que nós somos diferentes do que Deus nos criou. E se, de fato, nós queremos voltar a estar cientes de quem que nós somos, nós temos que primeiro reconhecer, então, essa integridade do nosso ser, e ela é ao aceitar que no nível acima do nível físico, porque o físico é só nosso instrumento de comunicação, o que é real é nossa mente, que na mente, ela, embora pareça estar fragmentada em consciências, mas a mente ainda é a mesma. Então, quando nós voltamos à integridade, a sermos íntegros, é quando nós nos reconhecemos iguais ao nosso irmão. Então, o que é salvar o mundo? Não é salvar algo lá fora, nem é preciso fazer nada lá fora, porque nem existe nada fora da mente. Isso é outra coisa que a metafísica do curso nos ensina, que não há nada fora da nossa mente, não há nada fora que interaja conosco. Então, tudo ainda está acontecendo na nossa mente. E se há, na nossa experiência aqui, pessoas externas ou mentes externas que não estão sabendo ainda da unicidade, não sabem ainda de que não são o físico, que não são uma identidade física e psicológica, o nosso papel de salvadores, eventualmente dentro desse papel, alinhado ao Espírito Santo, ele pode nos inspirar a falar algumas delas, as que queiram também aceitar para si. Mas a nós aceitar a expiação para si mesmo é nós aceitarmos a nós mesmos dentro do irmão. Então, o que representa ser o salvador do mundo? Nós estamos salvando a nós mesmos por nos reconhecermos como sendo todos os seres que aparentemente estão separados do mundo. Aí sim reside a importância do nosso papel de mantermos a nossa mente plena de consciência da metafísica, ou da salvação, da expiação, ou do nosso ser como sendo todo. Então, o curso fala que o mundo é um lugar desgastado, em perigo, e que precisa mais da salvação, mais que um deserto necessita da chuva. Então, o mundo está velho, desgastado e cansado. Palavras do curso. O que significa isso? Que Jesus está pregando que tem uma coisa fora de nós que precisa ser salva? Não. Ele está dizendo que a nossa mente está cansada. Ela precisa demasiadamente reconhecer-se a si mesma. Ela precisa, assim como o deserto necessita da chuva, ela necessita reconhecer-se a integridade de quem ela é. E isso acontece quando nós nos vemos na unicidade do irmão. Quando nós reconhecemos que o irmão não é o corpo físico. Quando nós reconhecemos que o teatrinho, que o mundo aqui, que ele
projeta e que órgãos sensórios nossos atestam que isso é a vivência daqui, que isso é só uma projeção da mente para parecer ser real. Isso é uma projeção para nos distrair pela nossa vontade de fazer um mundo diferente do mundo de Deus. E agora, reconhecendo isso, cabe a cada um de nós, é papel fundamental de cada um de nós. E Jesus conclama cada um para ser o Salvador do mundo. Mas não existe mundo fora de nós. Então, se não existe mundo fora de nós, estamos sendo conclamados para sermos os salvadores do mundo que está na nossa mente, porque ele está. Porque o irmão que aparentemente está lá fora é aquela parte da nossa mente que nós jogamos fora, que nós repudiamos, que nós separamos nossa consciência dele. Inclusive, o perdão dentro do sonho aqui, ele se baseia nesse fato. É por isso que o perdão é devido. Porque se fosse verdade que o mundo físico fosse real, o irmão, pelo seu comportamento, não seria merecedor de perdão caso ele tenha feito uma afronta. Mas ele, sabendo que isso não é a realidade, sabendo que isso é uma válvula de escape da mente que fugiu da própria culpa por ela acreditar que separou-se de Deus, ela se projetou para dentro de cada um dos seres separados, dando uma consciência individual, e o ego, com isso, ele fez uma consciência para si, individual de cada um, para justamente perpetuar a crença de separação. E o que é ser o salvador do mundo? É olhar isso, reconhecer que isso está no nosso sistema de pensamento, está na nossa mente, mas não faz sentido. Não faz sentido porque é impossível nós nos separarmos da nossa fonte de vida. Deus é nossa fonte de vida. Deus ainda, embora que ele não tenha feito esse mundo, nós ainda usamos do único poder real de vida que existe, mesmo para nos enganar, projetando um mundo de separação. Então, sob esse aspecto, pode-se dizer que, por nós usarmos do poder que vem de Deus, e daí que surge a ideia de usurpar o poder de Deus, Deus está presente em cada ser que nós vemos. E a salvação, ela requer isso. Ninguém, no momento que se reconhecer na mente unificada, ou se reconhecer na mente como um ser criado por Deus, vai estar sozinho. Porque o sozinho é ego. Então, por isso que eu decidi trazer isso hoje, para que isso fique muito claro o quanto não existe salvação individual. Jesus, quando despertou, e todos os demais que despertaram justamente porque se reconheceram assim em todos. Não ficou uma mentalidade esquecida. Se ficasse uma mentalidade fora do reconhecimento que é o próprio ser, ele não teria se reconhecido como o Cristo que ele é, como o Filho de Deus, como a extensão do pensamento de Deus. Então, nós também precisamos trilhar esse mesmo caminho, seguir esse mesmo caminho de reconhecimento da nossa igualdade no irmão, que o irmão é a nossa parte, e por isso que todo perdão é devido ao irmão, e todo perdão também é devido a nós, porque nós, na verdade, não fizemos também nada ao irmão, isso foi apenas uma projeção, um sonho de separação. Então, como que nós podemos, na prática, agora reconhecer isso? Então, quando vem uma situação que nos afeta, que a gente já está, assim, consciente de que isso precisa ser perdoado, aqui precisamos do perdão, porque não estou em paz. Então, como que esse perdão
pode vir a se tornar, de fato, algo vívido na mente. Como que esse perdão pode se tornar real em experiência? Como que podemos usufruir desse perdão? E isso eu falo também de experiências, porque muitas vezes sou chamada também a olhar para dentro de mim para ver o perdão. E nenhuma vez consegui ver um perdão individual. Nenhuma vez o perdão aconteceu hoje eu já nem tento mais fazer individual, mas eu sei que no começo dos cursos, embora que intelectualmente sabia da unicidade, ainda existia um resquício de fazer isso individualmente. E hoje já vem o reconhecimento imediato de a primeira coisa a saber, nós não somos esse corpo físico, o mundo não é real, nós somos espírito. E como espírito, o nosso irmão, ele também é espírito e ele é parte íntegra da nossa mente. Ele é um só na nossa mente. E ciente disso, podemos e posso e tenho essa convicção de entregar ao Espírito Santo o todo, a minha mente, a do irmão como uma só, e permanecer nesse pensamento até que isso seja a verdade na mente. E o perdão está realizado aí porque o desfazer da consciência individual, que era o problema de todas as situações, o problema é nós nos acharmos separados do irmão, esse equívoco, o Espírito Santo, ele corrige na nossa mente a sua luz quando nos traz essa consciência de que nós somos um só com o irmão, isso já desaparece. E a devolução dos pensamentos de paz, isso vem também imediato, também é uma dádiva do Espírito Santo, que na verdade ele é o sistema que mantém a nossa mente aberta com Deus. Então, o Espírito Santo está na nossa mente, que ainda está ciente de Deus. A mente do Espírito Santo, que é a nossa, ela não acredita na separação, não acredita na projeção de uma individualidade. Ela olha para isso, sim. Ela vê esse mundo. Nós precisamos, não é olhar o mundo e dizer que ele não é real e negar a realidade do mundo, virar as costas e ir embora. Se eu fizer isso, se eu negar o mundo, virar as costas e ir embora, ali estarei escondendo uma ideia de que sou individual. Ali estarei escondendo uma ideia que sou melhor que o mundo, ou diferente, no mínimo diferente do mundo, e que eu tenho algo a receber ainda, e já que o mundo não existe, então não tenho nada a ver com isso. O mundo, de fato, não existe, mas a consciência que está presa no mundo é a minha própria, da qual eu não estou ciente, da qual eu me separei. Por isso que não devemos negar o mundo, e sim reconhecer a nossa igualdade no mundo, e isso, então, é isso é a prática do perdão, reconhecer que ali está acontecendo alguma coisa, ver esse propósito separador que o ego nos trouxe, é fundamental reconhecer que a separação, uma vez reconhecido isso, não precisamos mais olhar para isso, para entender como que isso se manifesta, não é necessário, basta reconhecendo isso, voltar a nossa mente ao Espírito Santo, voltar a nossa mente para a correção, voltar a nossa mente para a mente certa, e é da mente certa, do pensamento compartilhado com Deus, que vem a certeza de que o mundo não deve ser virado às costas, ele vai deixar de parecer quando nós reconhecermos que ele ainda somos nós. Então, ainda é a nossa mente que parece que está lá. E nisso, na unicidade, não há confronto, não há ataque. Nós deixamos de atacar o irmão e, sem ataque,
Isso é praticar a verdadeira compaixão para com o irmão. Compaixão não no sentido de ter dó do irmão, porque isso também é separação, mas compaixão de saber que eu ainda, dentro do irmão, preciso saber também da salvação. É isso que Jesus fez conosco, porque quando ele se despertou, quando ele se lembrou do Cristo, que é o seu ser, todos nós, ele o fez por todos nós como sendo ele, ou ele não teria feito. Mas nem por isso ele ainda deixou de estar ciente de que uma parte dele, que é isso que é cada um de nós, precisa também aceitar. E é nesse sentido que ele permaneceu conosco para nos ensinar, para nos guiar. Então, a compaixão é nesse sentido, de tudo que nós fizemos pelo irmão, para que ele também se reconheça como sendo parte de nós, nós estamos fazendo isso a nós mesmos. Por isso que Jesus diz várias vezes no curso: eu preciso de ti, tanto quanto tu precisas de mim. Então, Jesus precisa para ele, para o papel Jesus, não, ele não tem mais ego, mas ele precisa da nossa aceitação para que nós que somos parte dele, também voltemos a ter a nossa consciência ampliada para a totalidade, porque na totalidade a lembrança de Deus e do Cristo volta a nós. Então, o nosso papel de salvadores do mundo é fundamental. Não há despertar individual sem ser salvador do mundo. Mas o salvador do mundo, não em arrogância do ego, não em separação, não em se ver separado do irmão, mas de ver que eu não existo, não há salvação para mim, porque não existe um mim individual. Existe um eu sou, que é o próprio Deus, que é o Cristo, e que isso vem do reconhecimento da mensagem que o Espírito Santo guardou para cada consciência. Então, quando o curso diz que é urgente que nós façamos o nosso papel, que desempenhemos nosso papel de salvadores do mundo, é nós vermos a nós mesmos no irmão, porque de fato nós estamos muito desgastados como sendo um ser separado, sem estar ciente do Cristo que nós somos. E é nessa jornada que Jesus fez e que ele nos ensina, e isso passa necessariamente pelo perdão a tudo que nós vemos fora de nós, através desse reconhecimento de que a realidade ainda é nossa. Então, isso senti de trazer como salvadores do mundo, de reforçar que não existe salvação individual, de reforçar o quanto nós necessitamos, com urgência, que nós desempenhemos o papel que podemos fazer, e só podemos ter o papel dentro da consciência individual, cada um só pode fazer isso por si mesmo, mas desempenhar esse papel é sair da separação, sair da individualidade, voltar-se para a mente, e na mente elevada, na unicidade, reconhecer-se no irmão, reconhecer que nós ainda somos uma mente que serve ao Espírito e que a criação de Deus, que é a nossa mente, nunca se alterou por ter pensado, por ter imaginado uma separação. Então, isso que eu quis trazer hoje para que realmente façamos assim isso mais do que uma reflexão, mas que isso comece a entrar como um hábito para que realmente nos tornemos perdoadores do mundo ou salvadores do mundo. Ou não saberemos que somos perdoados, ou não saberemos que somos salvos. Da minha parte era isso, concluo aqui, e estou aberta aqui para interação ou para perguntas. Fiquem bem à vontade.
Pessoal, não havendo uma interação, deixa eu ver, a Rosângela, só abrir o microfone. Ing, então, assim, o perdão na prática é simplesmente eu ver o irmão, o personagem, mas não olhar como personagem, olhar ele como uma parte minha, uma parte de Deus, né? Esse é o perdão, na prática. Eu não preciso ficar pensando, eu perdoo, essas coisas, não tem nada disso. É eu ver ali aquele personagem, que aqui ele está como personagem, né, uma figura, mas E saber isso, que ali... reconhecer, estou vendo separado, né, que tem um personagem ali que eu estou vendo, o primeiro passo. Uhum. Mas na minha mente, entendendo que ali existe um ser real, um ser íntegro, né, o próprio Filho Santo real de Deus. Né? É isso. Se eu É, enxergar isso, já é o perdão. já é o perdão, porque você já está vendo o Cristo, e essa visão, essa consciência, ela já vem da nossa mente certa, porque seu irmão é inocente, é esse testemunho que a inocência visto nele, e essa inocência, ela tem que vir acompanhada da razão do nosso pensamento, com o pensamento do Espírito Santo, não é uma barganha da boca para fora, é nós realmente pensarmos isso, compreendermos isso, chegarmos, ouvir, voltar o pensamento à correção do Espírito Santo, ele nos trará a certeza de que realmente no nível acima ele é inocente, ele ver a ele o Cristo. Isso já é o perdão, porque dentro desse reconhecimento, se ele é o Cristo e ele é o meu ser, não há mais, não há mais separação. E tudo que precisa ser perdoado é aquilo que nasce dentro da brecha da separação. Fechando a separação, só existe Deus e sua criação, só existe a luz, não há nada a ser perdoado. O perdão, ele cabe enquanto existir uma crença de brecha, porque na escuridão, sim, há ataque, na escuridão há separação, na escuridão há doença, na escuridão há morte, na escuridão há um mundo imaginado, um mundo físico, e há órgãos sensórios que atestam esse mundo físico como sendo a realidade. Mas no nível da mente, aceitando, reconhecendo que o que eu estou vendo lá fora ainda é um mundo próprio, da própria mente, que eu projetei. E projetei não no nível da separação individual, no nível da mente que acreditou que mudou a criação de Deus. Mas se não houve mudança na criação de Deus, então houve só um pensamento equivocado, uma imaginação de separação. E o irmão agora, ele vendo ele como a realidade dele sendo Espírito, sendo Cristo, isso já perdoa tudo o mais que a própria crença fez ver dentro do nível físico. E isso garante que, com esse pensar, nós nos comunicamos através do Espírito Santo com o Espírito Santo, que também está no irmão, que é o mesmo que está em nós, só existe um Espírito Santo. E, portanto, as testemunhas virão para comprovar que só o amor é real dentro desse relacionamento. Tudo que era separador foi acrescentado por um pensamento de culpa. Isso é o perdão, isso desfaz a crença de separação. Com isso, a mente fica sem pesar, e uma mente sem culpa, ela está pronta para aceitar de novo, de volta, a sua condição de comunicação com Deus. Deus consegue se comunicar com seus iguais. Sim, ficou bem claro. Uma coisa assim que, para mim, aqui na prática, essa questão está clara assim, para mim agora. Eu vou
praticar mais, né? Mas o que acontece, uma coisa, por exemplo, eu tenho uma pessoa, vamos supor, alguém ali, um personagem, que algo nele eu não consigo lidar com aquilo, vamos supor, ou ele é muito chato, ou ele sabe, tipo assim, a pessoa assim, ai, aquela pessoa é chata demais, eu não suporto aquela pessoa e tal. Mas aí eu começo a pensar, imaginar, não, ele é um filho perfeito de Deus, então eu começo, né, para mim sair dessa coisa do ego. Ele é um filho perfeito de Deus, eu faço muito isso. Mas tem certas pessoas que, incrível, eu penso que eu estou indo bem, não, eu estou vendo ele como um filho perfeito, como, né, lá fora não tem ninguém, sou eu mesma, nem eu não existo e tal. Mas tem horas, Ing, que aquele comportamento daquela pessoa não dá para mim, entendeu? Aí fica essa coisa, aí nessa hora a prática eu já não consigo, né, tá praticando perdão. É, tem ainda tenho assim essas, né? Estou ainda aí nesse nesse processo. Então, quando eu vejo a pessoa e que eu não consigo, por exemplo, eu ainda fico vendo ali que não dá mesmo para tolerar essa pessoa, ouvir ela e tal, eu sei, né, que sou eu, não é? Aí eu tenho que olhar aqui para dentro e melhorar aqui dentro aquilo que eu estou vendo nela, né? É isso? Aí já não é o perdão. Ah, Sim, tem duas situações que nós podemos ver aqui. A prática do perdão, ela é feita no instante santo, e no instante santo, como você diz, no instante santo, todos nós, no instante santo, temos um testemunho diferente do irmão. O que acontece se o irmão ele recebe também pelo Espírito Santo essa liberação, porque como sendo nós, ele foi perdoado, mas ele, sendo nós, ainda precisa também aceitar para si, assim como Jesus fez por nós, mas nós precisamos aceitar. Então, o irmão também precisa aceitar, e às vezes ele, não querendo aceitar, pode parecer que ele continua com o comportamento que, de repente, não fecha mais com a tua prática, e aí desde que não seja por condená-lo ou por fuga, você simplesmente não ache mais razão de querer compartilhar isso. E se afasta no sentido não de fuga, mas simplesmente porque não cabe mais. Mas existe uma outra situação também que nós temos que olhar para nós, que é quando nós praticamos o perdão, um instante santo, mas quando voltando a ver o comportamento do irmão, que dentro do comportamento ele não aceitou para si ainda, e nós nos irritamos por isso. Então, quando vem um sentimento de intolerância no sentido de condenar ou de tentar culpá-lo pela ausência de paz. Isso ainda é falta de perdão da nossa parte, isso ainda é não ter visto o Cristo, quando vem por um sentimento que ele é a razão da minha ausência de paz, ele é o culpado de eu ter saído da mentalidade, eu estava no instante santo, estava feliz, estava em paz, e agora ele é o culpado de que eu agora tive que descer, vamos dizer assim, do Espírito Santo, entrei no ego de novo, e ele é culpado. Se essa é a questão que está acontecendo, então isso ainda é uma nova situação, porque houve já um largar honesto de ir ao Espírito Santo, e o Espírito Santo já ocupou isso. Mas ele explica num lugar que existem camadas dentro da nossa mente que nós não estamos prontos ainda para liberar. Então, aquilo que estávamos prontos para liberar naquele instante que foi perdoado, foi feito, mas não entregamos a totalidade ainda da nossa mente que acredita em separação. E aí
vem essa nova camada. Então, novamente, é um chamado para a nossa mente, para nós praticarmos essa nova camada, esse novo perdão, porque o perdão, uma vez oferecido, ele é desfeito. Mas a condição da nossa mente, por acreditar de ser individual, nós entregamos a conta-gota, só aquilo que estamos cientes ao Espírito Santo, e não a totalidade. Quando nós conseguirmos entregar a totalidade, esse é o único grande perdão, e aí não haverá mais perdão, aí não haverá mais de sentir-se desconfortável na presença de um irmão que aparentemente foi perdoado e não mudou. Então, Jesus, como exemplo nosso de um perdão completo, certamente que não se sente desconfortável na presença de nenhum irmão, porque ele tem a certeza absoluta do que ele é, mas ele tem um sentimento que eu chamei de compaixão, que talvez não seja a palavra certa, mas no sentido de esse irmão que sou eu mesmo ainda precisa aceitar. Então, o que é mais útil para ele aceitar isso que ele é um comigo. E, às vezes, pode ser só quem tem a visão da totalidade sabe se é o caso de repente, momentaneamente, então, afastar dessa pessoa para permitir que ela também aprenda a aceitar a unicidade, se isso é útil ou não. Isso cabe ao Espírito Santo, tanto é que o plano de salvação não foi feito por nós, ele nos é dado pelo Espírito Santo. Ele sabe dessas situações e ele nos inspira a sermos assertivos se nós o permitirmos, se nós formos a ele em confiança e pedir orientação nesse sentido. Ele rearranja isso e nos guia para o que é mais útil para nós executarmos o papel de salvadores do mundo. Muito obrigada, Ingrid. Ficou muito claro. Me ajudou muito, muito. Muito mesmo. Super claro. Obrigada. Que bom, Rosângela. Mais alguém gostaria de trazer algum comentário? Algo a mais? Bom, pessoal, não tendo nenhuma chamada, eu vou encerrando então aqui a nossa gravação. E gratidão ao nosso irmão que lembrou de nós, por isso que ele ascensou, né, a Jesus e a todos os demais, e que nos mostra o caminho para fazermos o mesmo caminho que ele fez, que é reconhecer a todos como sendo o nosso ser.